falar agora, vou falar sobre o sagrado e o profano, o dualismo e o protestantismo que provou do neoplatonismo. Então, nós precisamos entender que o pensamento cristão ele tem fortes influências no mundo grego, né? E um pensador, um filósofo que eu gosto muito, a Flavinha também gosta muito, que é o Santo Agostinho, ele trouxe esse pensamento para o mundo cristão, ele trouxe o neoplatonismo para o pensamento cristão, e a imagem eu vou falar depois, tá bom? Então, para exemplificar um pouco sobre o pensamento platônico dentro do pensamento cristão, eu vou dar um exemplo, e eu poderia usar vários exemplos, mas um exemplo que eu quero usar é o sexo. Então, sobre o sexo, hoje, nas igrejas, há um silêncio quando se fala disso. Então, nós encontramos pregações que se referem ao pecado sexual, ao adultério, à fornicação, ao sexo como algo pecaminoso. Mas dificilmente existem, mas é difícil nós encontrarmos uma pregação que fala do sexo como uma graça, né? Algo, um presente dado por Deus, algo que Deus, uma dádiva que Ele nos deu. Então o Rubem Alves, no seu livro, claro que ele vai falar que nós, que os protestantes, têm que se submeter também, não só ao mestre, como o Anderson falou, mas também tem que se submeter a certos dualismos. Então, vou falar sobre 4 dualismos aqui que o cristão ele deve se submeter. O primeiro é diviniza as funções intelectuais da alma em detrimento dos impulsos vitais do corpo. Então, sobre o sexo é isso. Então, Rubem Alves fala, sobre o sexo há um silêncio quando se fala disso. Parece-me que a hipótese mais provável para a explicação do silêncio é que a ética protestante realmente só faz lugar para o sexo como concessão e como permissão. O prazer sexual não é graça, ele não pertence à essência do humano. O que é comandada é a reprodução, é a função reprodutiva, né? Então, atrás disso existe o pensamento agostiniano, por trás de Agostinho existe o pensamento grego que divinizava as funções intelectuais da alma em detrimento dos impulsos vitais do corpo. Então, essa desordem antropológica é então equacionada como o predomínio das funções vitais sobre as funções intelectivas, e a sua cura é entendida como a restauração destas últimas e a repressão da primeira. Por isso que o pecado sexual dentro do protestantismo é punitivo, é passivo de punição. Então esse primeiro dualismo que é sobre as funções intelectivas da alma em detrimento dos impulsos vitais do corpo. O segundo dualismo que eu quero falar aqui, que o Rubem Alves fala em seu livro, é sobre a organização do tempo e espaço. E dentro desse dualismo, eu vou fazer um link entre um outro dualismo que é muito forte no Brasil, que é entre protestantes e católicos. Então, falando, por exemplo, da arte sacra, tem alguém aqui do grupo da arte sacra? Tem? Então, falando da arte sacra, o protestantismo a aboliu por inteiro. Então, já não há arte no protestantismo, não há contemplação, apenas paredes brancas, bancos, músicas e falas. Rubem Alves ele compara as igrejas protestantes com salas de aula. Então, não existe essa contemplação. Como o protestantismo ele viu o segundo mandamento e ele atribuiu isso de forma integral. Em contraposição, os católicos enfatizam a dimensão contemplativa, né, da arte sacra, e eles têm isso como uma experiência religiosa. Os protestantes viram o segundo mandamento e atribuíram isso de forma literal, né? Então, essa dualidade de tempo e espaço ela é proposta também como o protestantismo e o catolicismo. Então, nós temos aqui essa imagem, este quadro, essa arte, que exemplifica, que nos mostra isso muito bem, muito claramente. Então, nós temos aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, nós temos um caminho largo, né? Do lado direito, temos aqui o caminho estreito. O caminho largo é o caminho profano. Então, nós encontramos ali uma entrada
grande, né, ampla. Nós encontramos um salão de baile, logo após nós vemos um teatro, lá na frente um cassino, e a estrada é longa, as pessoas vão conversando, rindo, né? E lá no final deste caminho nós encontramos o abismo. Este abismo é o inferno. Do outro lado nós temos o caminho estreito, que é uma porta pequenininha, como vocês podem ver aqui. Aqui tem um pregador, né, convidando as pessoas que estão aqui fora, entrem por esse caminho, venham para o caminho estreito. Então as pessoas entram por esse caminho, e esse caminho não tem salão de baile, teatros, cassino, bares. Esse caminho tem igrejas, aí a gente encontra uma cruz, tem uma escada em que as pessoas vão se cansar, vão caminhar, lá na frente tem uma ponte, e vai indo, vai ter que subir uma montanha, e no final deste caminho está o seu destino, que é a eternidade. Então lá em cima tem o olho, né, que significa o olho de Deus que tudo vê. Então para o protestante, o católico ele está no caminho profano, né, ele está no caminho largo. O caminho largo é o caminho profano e o caminho estreito é o caminho da santidade. Então, no seu sentido etimológico, o profano é aquilo que se encontra fora dos limites do sagrado. Então, esse dualismo entre o sagrado e o profano é posto como o sagrado ele é dentro do templo e o profano é fora dele. Então, o terceiro dualismo é sobre o tempo e a eternidade. Então, outra vez eu vou citar aqui Agostinho, que ele tem algumas citações que ele fala em relação ao tempo e a eternidade, ou seja, do Cronos e o eterno. Ele fala assim, em um dos seus escritos: é uma exigência cristã progredir a cada dia no conhecimento de Deus e alegrar-se nos seus dons. O tempo de nossa viagem pelo mundo é breve, porém nossa pátria carece de tempo. Qual é essa pátria? É a eternidade, é o céu, é a vida após morte. Então, ele diz assim: entre o tempo e a eternidade existe uma grande diferença. Aqui se conquista piedade, lá se descansa. Então, quando a pessoa se converte, ela tem que entender que o mundo aqui não é o seu destino, né? Então, antes de continuar, eu vou citar outra frase do Agostinho, que ele fala assim, quando ele comentou a respeito de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 1, versículo 1, que fala sobre o princípio. Então, sobre o princípio, Agostinho fala: não se trata do princípio que é o único Filho de Deus, mas ao princípio do tempo. Quando se escreveu no princípio, Deus fez os céus e a terra. Isso não quer dizer que já houvesse tempo antes de existir criatura alguma, pois ninguém dirá que o tempo é coeterno a Deus, o qual é o Criador dos tempos, mas que o tempo começou a existir na criação, né? Quando Deus criou os céus e a terra, aí Deus criou também o tempo. Então não existia tempo antes de Deus criar o mundo, porque o tempo foi criado junto com os céus e a terra. Então Agostinho ele faz essa diferença de coeternidade e coevidade. Então, o Rubem Alves ele fala a respeito disso, desse dualismo entre o tempo e a eternidade, que este homem forasteiro não deve aceitar o tempo e espaço como um destino, mas é o meio pelo qual deve percorrer uma jornada cheia de aventuras propostas para que no final possa encontrar o seu verdadeiro lar. O caminho tempo e espaço é um caminho provisório, o destino do homem deve ser a eternidade. Então, quando a pessoa ela aceita o protestantismo, ela também deve aceitar que esse tempo aqui é um tempo provisório, né? O nosso destino é a eternidade, o lugar onde não há tempo, o lugar onde a dimensão é outra, né? Nós estamos aqui presos ao tempo, nós somos escravos da temporalidade, né? Falando nisso, quanto tempo eu tenho? Então nós estamos presos a isso, como vocês podem ver agora, né? Então o nosso destino é outro. Então há esse dualismo também entre o tempo e a eternidade. Então o último dualismo que eu quero falar aqui é a respeito do dualismo hoje, nosso contemporâneo, 2019, caminhando para 2020. O que a gente pode tirar de tudo isso? O que o protestantismo
tirou de tudo isso, né? De que forma esse protestantismo de hoje está bebendo desse neoplatonismo? Então, é fácil. Há distinções entre dois mundos, continua havendo essa distinção entre dois mundos, entre o mundo profano e o mundo sagrado, né? Então existe, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, é a música gospel. Nós temos a música gospel e a música profana, né? Então, quando eu era pequeno, eu cresci num lar evangélico, pentecostal, eu tinha que ouvir a Iron Maiden, eu tinha que ir na casa dos meus amigos, eu tinha que ouvir uma banda de rock, eu tinha que ouvir embaixo da minha coberta, sabe? Eu tinha aqueles radiozinhos, aqueles aparelhos pequenininhos, eu tinha que colocar embaixo da coberta e ouvir ali durante a noite, porque meu pai quebrou alguns CDs de bandas do mundo profanas. Então, eu sofri muito com isso. Então, existe hoje, existe o que se chama de mundo gospel, né? O mundo gospel, ele teve início nos anos 80, e ele veio para quê? Para trazer uma unificação. Ele veio para dialogar com a sociedade, com o mundo. Só que esse mundo gospel ele continuou trazendo esse dualismo, esses dois mundos, essa diferença, né? Então eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, meu pastor, o Zé Bruno, ele esteve aqui, ele foi um dos precursores desse mundo, dessa cultura gospel. Ele disse que deixa eu achar aqui. Ele disse que para que o movimento gospel desse certo, esse movimento, ele deveria haver acabado. Por quê? Porque para que o movimento, aquilo que é acabado, porque um bom movimento é aquele que acaba. Um exemplo disso é o movimento punk, por exemplo. O movimento punk foi, na sua época, bom, teve o Ramones, teve as suas bandas e tal. Hoje não existe mais o movimento punk. As pessoas olham para trás e recordam, né? Por isso que o movimento bom é aquele movimento que deve acabar. Então, não existe só na música. A música foi um exemplo, mas há essa diferença na arte, no teatro, na dança, enfim, em tudo aquilo que a gente pode, até mesmo na cultura, na moda, existe moda gospel, enfim, por aí vai. O segundo dualismo hoje, né, do nosso tempo, é o dualismo na educação. Então, na Idade Média, havia um monopólio do conhecimento, né? A igreja adquiriu esse conhecimento e ela teve esse monopólio. Hoje, não há diálogo com o protestantismo e a educação. Então, um exemplo disso são as universidades que acabam sendo criticadas por muitos protestantes por ser um lugar da perdição e do marxismo cultural. Então, há uma saída para isso. Há uma saída. Qual é a saída? O homeschooling, né? Luiz? A saída é o homeschooling. Então, o terceiro... não, acabou. Então, eu vou terminar lendo aqui. O dualismo nos mostra um cristianismo que teve forte influência do mundo grego, o platonismo com a metafísica e o neoplatonismo do qual Agostinho apoiou seus sermões, deixam claro que o mundo dualista traz consequências que o mundo contemporâneo carrega. Para dialogar com o público é necessário olhar para o mundo de hoje. Um mundo onde há dualismos, onde muitas vezes não encontramos diálogo porque há mundos distintos. Muito obrigado e depois, se tiverem perguntas, ali estão nossos coordenadores.